Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 17. Eu sou o Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Nós dividimos este podcast em 5 blocos. O primeiro é o Brasil em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O terceiro bloco é o Giro Regional, onde damos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. No quarto bloco vem a Puxada de Orelha, onde comentamos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. E, por fim, o Resumo de Brasília, onde citaremos apenas os destaques, de forma bem sucinta, dos assuntos debatidos nos últimos dias na capital federal. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Victor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Lembrando que nosso foco continue a passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. E vamos começar com o Brasil em Foco. Nossa primeira notícia de hoje é: projeto de lei põe em risco pequenas empresas de transporte público. Vitor, na noite aí de segunda-feira, né, dia 24 de maio, hoje estamos aí no dia 28 de maio, sexta-feira, né, começo da semana, aconteceu aí, entrou na pauta da Câmara dos Deputados um requerimento de urgência para o projeto de lei 3019 de 2020, que coloca aí em risco 14 mil linhas de ônibus que atendem hoje mais de 2 milhões e meio de brasileiros e que geram aí mais de 180 mil empregos. Conforme estudos recentes da ANTT, né, Agência Nacional de Transporte, o mercado rodoviário atual se caracteriza aí como um oligopólio, né? Já que dados públicos mostram que em 66% das linhas há apenas uma empresa atuando e em 26% duas empresas. Então, assim, a maioria aí quem cuida, né, do mercado rodoviário está na mão das grandes empresas. E aí, nesse sentido, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, vê aí com preocupação as propostas desse projeto de lei que vão aí na contramão da inovação observada em mercados internacionais, né, como na Alemanha e nos Estados Unidos, e podem aí vetar meios de locomoção para mais de 416 municípios, né, colocando aí, conforme eu falei, vários empregos em risco, né? Então a Mobitec, ela entende que com mais concorrência, e eu também tenho esse entendimento, é possível garantir produtos e serviços de melhor qualidade para a pessoa que usa o transporte público, né? Com concorrência também acho que a gente concorda que acaba tendo o menor preço, sem deixar na mão de uma empresa só atuando na região. Então, Vitor, a gente tem aí essa pauta rolando no Congresso Nacional, um tema de grande importância. Tem aquela empresa lá, acho que a Buser, né, que é uma empresa que faz transporte, até que o Ronaldinho Gaúcho, ele é garoto propaganda da empresa, faz transporte público coletivo, né, rodoviário. E agora esse requerimento de urgência que é de autoria, né, dos deputados Silas Câmara, do Republicanos, que é aliado do Arthur Lira, né, está aí na pauta no Congresso, e se passar pela Câmara, a casa aí ao Senado, né, tem aí até 45 dias para fazer análise. Então, a gente falou com o Flávio Prou, né, diretor executivo da Mobitec, sobre o assunto. Vamos escutá-lo. Olá, Romeu. Olá, Vitor. Estou gravando esse áudio para falar sobre o projeto de lei 3819, que é o projeto de lei que defende o oligopólio dos ônibus no transporte interestadual e internacional de passageiros. Esse projeto de lei, de uma maneira bastante estranha, se eu puder usar esse termo, ele teve uma aprovação de um requerimento de urgência aprovado nessa semana na Câmara dos Deputados,
E isso aconteceu a despeito de, na semana passada, a gente ter tido uma audiência pública em que, ao final da audiência, o resultado com os parlamentares que estavam conversando e outros interlocutores tinha sido da gente continuar uma discussão a respeito do tema. E o projeto de lei é um projeto que defende o oligopólio das empresas de ônibus no transporte interestadual e internacional de passageiros, porque ele cria, da maneira como ele está redigido, uma série de barreiras de mercado para que novos entrantes possam ingressar no mercado de transporte interestadual e internacional e competir com empresas que operam essas linhas de ônibus muito antes da Constituição de 88. Elas estão aí há décadas nesse setor e para vocês terem uma dimensão do problema que a gente enfrenta aqui, em 66% das linhas operadas, a gente tem um monopólio. Realmente só uma empresa opera e em todos esses casos elas são superavitárias, ou seja, elas têm lucro, o que a gente sabe, né, monopólios são muito ruins para o consumidor final. Então, esse projeto de lei ele é bem prejudicial e tende a prejudicar os cidadãos brasileiros e a economia de uma maneira geral, né? Muito bem, muito obrigado, Flávio, aí, que participou do nosso podcast com comentário, e eu compartilho dessa mesma opinião sua também, Romeu. Acho que nesse caso é extremamente saudável, né, que a gente tenha muita concorrência, que a gente tenha mais opções de locomoção entre os municípios, até porque a gente diminuindo as opções, a gente aumenta também a lotação, né, desse transporte, ainda mais em período agora de pandemia. A gente tem que pensar isso não só para essa pandemia, né, como para pandemias futuras que podem ocorrer, de que menos opções podem causar mais aglomeração dentro de transporte, que é o que a gente menos precisa nesse momento. Bom, nossa notícia de hoje do Colado com a Justiça é: vereador entra na justiça para impedir que São Paulo pague 120 milhões de reais por Fórmula 1. Então, Vitor, o vereador paulistano aí, Rubinho Nunes, do Patriota, entrou na justiça para tentar impedir que a Prefeitura de São Paulo pague aí 22 milhões e meio de dólares, cerca de 120 milhões de reais pela cotação hoje, né? Na semana que vem, né, esse seria o valor a ser pago, 120 milhões de reais, para a Fórmula 1, como taxa de realização da corrida que deve, né, acontecer em novembro, se tudo der certo, por conta da pandemia. A prefeitura mantém o sigilo do contrato, né, firmado com a categoria, e o valor só foi conhecido aí pela reportagem publicada no Olhar Olímpico na semana passada. Até então, tudo que se sabia sobre os custos relativos à manutenção do GP de Fórmula 1 em São Paulo era um pagamento de 17 milhões e 700 mil reais pela taxa conhecida como FII, que saiu dos cofres municipais no final do ano passado, e a existência de um contrato de 100 milhões, sendo 20 milhões ao ano por corrida, para que uma empresa recém-aberta que tem sócios ocultos, aí, segundo a reportagem no Paraíso Fiscal, fosse a promotora da corrida. Nunes, né, que é o vereador, já havia entrado na justiça pedindo acesso a esse contrato entre a prefeitura e a Brasil Motorsport, que também era mantido sob sigilo e que foi firmado sem licitação, segundo ele. A administração municipal alegava aí que a promotora havia sido indicada pela Fórmula 1 no contrato entre São Paulo e a categoria, mas esse contrato também é mantido sob sigilo. Assim, a prefeitura aí omitia, né, e aparentemente segue omitindo quanto está pagando pelo direito de receber as corridas em São Paulo, Vitor. No pedido distribuído na 7ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, o vereador, que é ligado ao MBL, ele solicita que a prefeitura disponibilize todos os documentos que ainda permanecem em sigilo, todos os tipos de contratos com a MC Brasil e Fórmula 1, procedimentos administrativos e documentos, valores a serem depositados futuramente e todos os documentos que digam respeito à negociação que envolve o contrato, além da suspensão do pagamento do próximo dia 1º. Até uma coisa que eu lembrei, Romeu, vendo essa notícia, não tem nenhuma relação com a notícia, mas lembrei de uma história que tem uma época que eu estava solteiro, criei um perfil no Tinder, né? Lá vem coisa. Pois é.
E aí eu vi em vários perfis, né, de mulheres assim, eu via, amo F1, gosto muito de F1, né, vamos F1. E eu falei, nossa, mas eu não sabia que a Fórmula 1 era tão popular assim, né, entre as pessoas mais jovens, eu achava que era um negócio mais nichado, a Fórmula 1, né, não tinha muito... E eu tava comentando isso com um amigo meu, Ah, e aí ele falou, não, cara, não era Fórmula F1 1? não é Fórmula 1, é fumar um. Sério? Eu não sabia disso. É sério. Então, Muito pra quem boa. vê aí no perfil Amo F1, você fica na Não é dúvida. Fórmula 1? Pô, eu ia achar que fosse Fórmula 1, cara. Certeza. Exatamente. Muito Vamos, bom. vamos para a próxima notícia. Bom, nossa notícia do Giro Regional de hoje é: Polícia Federal prende um dos criminosos mais procurados do mundo em João Pessoa, na Paraíba. Então, Vitor, um dos criminosos mais procurados do mundo foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira. O italiano Rocco Morabito foi localizado em João Pessoa, na Paraíba, em um quarto de hotel. A prisão aconteceu graças ao trabalho conjunto da polícia com a Interpol. O italiano era considerado o segundo criminoso mais procurado da Itália e acusado aí com envolvimento com a 'Ndrangheta, acho que é assim que se fala, considerada uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas do mundo. E esse italiano aí, ele foi localizado nesse quarto de hotel na companhia de mais 2 estrangeiros, né? Um deles também italiano, que também é foragido da justiça, e ele era investigado pela Polícia Federal desde 2019, quando fugiu de uma prisão no Uruguai e, segundo fontes, aí teria vindo para o Brasil, né? Acertadamente, a polícia acertou, né, que ele estava no Brasil. É isso aí, Romeu. O foragido ele já está condenado na Itália a 30 anos de prisão por 4 crimes cometidos por lá. Então a prisão foi feita em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência, né, a ABIN, e a Polícia Italiana, cujas agências do Carabinieri e do Serviço de Cooperação Internacional de Polícia, projeto ICAN, participavam da investigação em conjunto com o Escritório Central da Organização Internacional de Polícia Criminal, que é a Interpol, no Brasil. A prisão foi efetivada em cumprimento a mandado feito pelo Supremo Tribunal Federal. O nosso giro regional hoje, né, Vitor, foi um pouquinho diferente, né? Ele foi regional porque, né, foi um assunto de uma cidade específica, lá de João Pessoa, na Paraíba, mas ele não tratou de uma gestão municipal como normalmente a gente trata, né? Uhum. Só que eu acho muito válido, né, e isso foi a nossa pauta, se transformou na nossa pauta, de como é importante as agências, né, os órgãos trabalharem em conjunto para conseguir um resultado favorável, né? Então você vê aí que teve um trabalho da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência, da Polícia Italiana, do Serviço de Cooperação Internacional da Polícia, esse projeto ICAN, e da Polícia da Paraíba e da Interpol. Uhum. Então você tem aí várias instituições aí num objetivo trabalho. E da Polícia Federal, que estava esquecendo, né? Então você teve aí várias instituições trabalhando em conjunto em prol a um objetivo, né? Você vê como é importante essas instituições estarem interligadas, compartilhando informações para conseguir algo para a sociedade que seja favorável, né? Como foi a prisão desse foragido da justiça. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Vitor, então a puxada de orelha dessa semana vai, mais uma vez, para o presidente Jair Bolsonaro, que, de acordo com Dimas Covas, né, que ele é o diretor do Instituto Butantan, ele, em depoimento para a CPI da pandemia, ele disse que o Instituto Butantan ofereceu para o governo federal mais de 60 milhões de doses da vacina para 2020.
né? E que, segundo ele, Bolsonaro travou as negociações por ser uma vacina aí da China, por ser uma vacina do João Dória. Ou seja, a gente poderia estar numa situação hoje muito melhor, com mais pessoas imunizadas, menos pessoas morrendo, mas infelizmente, de acordo com Dimas Covas, o nosso presidente Jair Bolsonaro não fez dessa situação uma situação positiva para os brasileiros por uma questão puramente política. Exatamente, Romeu. E vale dizer até, né, que se a gente somar aí essas doses que poderiam chegar do Instituto Butantan com as da Pfizer também, que foram negadas, né, no começo e que só depois foi assinado o contrato, a gente poderia até janeiro ter vacinado todos os idosos do Brasil. Então, toda a população idosa já estaria vacinada em meados de janeiro, fevereiro, né, sendo que a vacinação dos idosos ainda não terminou, né, se considerar a segunda dose deve terminar em meados do mês que vem, alguns até julho. Então é realmente uma pena, assim, é um absurdo que são milhares de vidas aí de idosos que a gente poderia ter poupado, né, no mínimo, né, só dos idosos, mas toda a população com certeza ainda vai morrer muita gente por culpa do governo federal que não comprou as vacinas no momento que deveria ter comprado. Assim, o contrato com o governo federal foi firmado só em 7 de janeiro, né? Exato. Sendo que as tratativas, segundo Covas, poderia ter acontecido aí, o contrato poderia ter sido firmado em outubro de 2020, né? As E foi primeiras firmado. propostas, se não me engano, foram por volta de julho de 2020, né? As primeiras tratativas ainda envolvendo ainda a fabricante, né, da Exato, Coronavac. exato. Uma pena, né? Uma pena para o povo brasileiro. Exatamente. Bom, estamos gravando exatamente na sexta-feira, dia 28, meio-dia e 55. Lembrando que neste bloco falaremos os destaques de Brasília de forma bem sucinta. São os assuntos debatidos nessa semana na capital federal, para que você possa buscar na internet maiores informações caso se interesse por algum destaque. Então, com isso, vamos aos destaques desta semana. Projeto de lei facilita a venda de veículo comprado com isenção por pessoa com deficiência que falecer. Projeto permite que união estável de casal seja reconhecida em inventário. Comissão no Congresso aprova a divulgação do histórico de violações de tornozeleiras eletrônicas. Comissão no Congresso debate projeto de lei que proíbe o registro de união poliafetiva. Projeto altera a legislação para classificar açaí como fruta nacional. Projeto obriga aplicativos que divulguem eventos a ter opção de tradução em braille. Então, Vitor, até aproveitando aí, né, esse texto que obriga aí aplicativos, né, a divulgarem eventos com opção aí em tradução em braille, era a deputada federal Edna Henrique, do PSDB da Paraíba, que insere essa medida no Marco Civil da Internet, claro que se for sancionado. Mas, assim, a gente tentou falar com a deputada, com a assessoria da deputada, a gente não teve retorno ainda, e claro que o espaço está aberto aí nas próximas edições dos Segredos Políticos, mas como isso funcionará, né, se for aprovado? Porque a gente sabe que, por exemplo, em elevador, a gente tem aquela saliência, né, nos números do elevador, por exemplo, Uhum. tudo é por saliência na questão do, da tradução em braille, né? E como funcionaria isso com aplicativo, com um site internet, né? A gente sabe que tem algumas opções, mas o texto, né, o projeto de lei dela, que eu abri e li, não deixa isso claro como que funcionaria. Então, o espaço aí para a deputada federal Edna Henrique está aberto para caso ela queira explicar como funcionaria esse projeto de lei nas próximas edições aí dos Segredos Políticos. Isso aí. Próxima notícia, Vitor. Sancionada a lei que amplia o teste do pezinho no SUS. Aliás, a gente foi pauta de alguns podcasts atrás, né, esse assunto aí. Sim, ampliava o número, que eram poucas, a gente conseguia ali com o teste do pezinho, poucas identificações e doenças, né?
e agora vai passar por um leque muito maior a identificação de doenças através do teste do pezinho. Exatamente. Então, próxima notícia: deputados e debatedores divergem sobre o cultivo de cannabis no Brasil. Vitor, até aproveitando aí esse tema, que eu acho de grande importância, a questão da cannabis medicinal, diversas reportagens eu li sobre esse assunto, né, e uma delas me chamou a atenção, que foi o fato que uma criança, ela tinha 50 crises de convulsão por dia, 50 crises de convulsão por dia, e com o uso da cannabis, ela deixou de ter convulsão. Ela ficou aí anos sem ter convulsão. Então, tá mais do que na hora do Brasil liberar a cannabis medicinal para resolver problemas de saúde de diversas pessoas. Eu espero muito, né? Essa menina aí, ela nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Dravet, que ela lhe rendeu aí a primeira crise convulsiva quando ela tinha 25 dias de vida, uma doença rara. Então, acho que está mais do que na hora da gente conseguir aprovar a cannabis medicinal no Brasil. Exato, e assim, né, apesar de a gente saber de todos os benefícios, né, que causa na vida das pessoas que têm doenças específicas, né, a cannabis medicinal, infelizmente a gente sabe que tem muita resistência, né, esse projeto vai enfrentar muita resistência nas bancadas religiosas, principalmente, e mais uma vez, né, uma puxada de orelha aí no presidente Bolsonaro, que ele comentou sobre esse projeto de lei recentemente, né, ele chamou de porcaria o projeto, né, comparando que a cloroquina não pode, mas maconha pode. Então, assim, total ignorância sobre o projeto. Quem é leigo faz leiguice. Exatamente. E a última notícia do nosso destaque, Vitor, segue para a sanção presidencial a medida provisória que prorroga regras de reembolso e remarcação de voos. É isso aí. Então, com isso, a gente encerra os segredos políticos de hoje. Obrigado, Romeu. E vamos, então, para as nossas mídias sociais, né? No Facebook, Instagram e YouTube /Segredos Políticos. No Twitter, a gente é Segredo Político. Então, deixe lá seu comentário, sugestão de pauta, elogio, crítica. A gente está aberto aí. Principalmente elogio. Exatamente, por favor. Obrigado, Vitor. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Bom final de semana.